Então, no início do século XX, a gente tinha pessoas que defendiam o dualismo de substância, o dualismo cartesiano, mas o dualismo de cartesiano, o dualismo de substância cartesiano, enfrentava essa objeção importante do problema da causação. Então, tem duas substâncias, mas a gente não sabe direito como é que essas duas substâncias se relacionam. Aí houve essa tentativa de abrir mão, assim, abdicar, né, da noção de mente e a gente tentar reduzir todo o vocabulário mental ao vocabulário é, comportamental ou psicológico observável. E isso também pareceu assim difícil por uma vez que a gente tem consciência, né? A gente tem consciência dos nossos próprios estados interiores. Então alguns filósofos propuseram uma saída alternativa, eles não queriam voltar ao dualismo de substância, mas também estavam insatisfeitos com o behaviorismo analítico e desenvolveram o que se chamou de teoria da identidade. Na verdade, são teorias da identidade, porque há várias dessas teorias. Né? Eu deixei um artigo lá indicado na página da disciplina do Place, é a consciência um processo cerebral. E nesse artigo, em artigos de outros autores, né, que defendem essa concepção, eles sustentam que a mente é o cérebro, que a mente e o cérebro são a mesma coisa, mas que a gente, o que a gente quer dizer com o vocabulário mental não é a mesma coisa que o que a gente quer dizer. A gente não tem como reduzir o significado, né, das palavras mentais que se referem à mente ao significado das palavras que se referem ao cérebro. Porque mente e cérebro significam coisas diferentes, mas elas se referem à mesma coisa. Né? Então, a ideia básica é que nós podemos descrever uma mesma coisa de maneiras diferentes. A gente pode descrever, por exemplo, um quadro, uma pintura, uma obra de arte. A gente pode descrever aquele quadro em termos físicos. Né? A gente pode dizer, olha, aqui tem uma pintura, óleo, a cor tal, que foi usada assim, assim, assado. Eu posso ter uma descrição física completa daquele quadro, que não me diz nada sobre a beleza do quadro, o significado dele, o que ele desperta nas pessoas. É uma descrição puramente física. Né? E eu posso ter uma descrição estética daquele mesmo quadro, uma descrição assim que avalia as qualidades assim sensoriais, como é que ele se apresenta para nós, o que ele desperta na gente, se é bonito, se é feio, etc. E essas duas descrições vão usar vocabulários completamente diferentes, mas vão estar falando a mesma coisa. Então, esses autores sustentaram que isso acontece também quando a gente está falando da mente. Quando, quando a gente está falando, quando a gente está falando, descrevendo a nossa mente usando o vocabulário mental, a gente está falando da mesma coisa que os neurocientistas, da qual os neurocientistas estão falando, quando descrevem o cérebro em termos físicos. Então, existe um ponto comum. É a mesma coisa que está sendo descrita, só que com linguagens diferentes. Só que essas linguagens não querem dizer a mesma coisa, né? Elas não são intersubstituíveis. Tá? Então, eles comparam, eles comparam o que a gente quer dizer com a cópula, né? Quando a gente faz uma ligação entre o sujeito e o predicado. A gente pode usar o verbo ser para fazer predicações, do tipo assim, ele é colorado, ele é gremista. Então a gente está atribuindo uma certa qualidade, um predicado a um sujeito. Ou a gente pode usar no sentido de composição, eles dizem, né? Então o exemplo que é dado nesse texto do Place é: sua mesa é um caixote velho. A mesa é feita de um caixote velho, né? Ou eu posso usar a palavra no sentido de identidade. Quando eu digo, por exemplo, quando se diz, por exemplo, que nuvens são gotículas de água em suspensão. Então, nesse último caso, a gente não está dizendo que gotículas de água em suspensão são um atributo ou um predicado das nuvens. Né? Que nem eu digo quando a gente diz que ele é colorado, ele é gremista.
ser colorado ou gremista é um atributo daquele indivíduo. E eu também não estou dizendo que gotículas de água em suspensão compõem a nuvem. Eu estou dizendo que nuvem e gotículas de água em suspensão são a mesma coisa. Ou quando a gente diz, por exemplo, que raios, relâmpagos, são descargas elétricas. Estou dizendo que é a mesma coisa. E não que é feito de descarga, que o raio é feito de descarga elétrica. O raio não é feito de descarga elétrica. O raio é uma descarga elétrica. Né? E a descarga elétrica não é um atributo do raio. A descarga elétrica é o raio. Então, eles dizem assim, embora a gente use a palavra raio, a gente use a palavra descarga elétrica com propósitos diferentes, portanto com significados diferentes, então nesse sentido eles aceitam as críticas que foram feitas aos behavioristas, porque os behavioristas queriam reduzir o significado das palavras, né? É a mesma coisa. Eu posso, sempre que eu uso a palavra, que eu uso uma frase que contém termos mentais, eu posso substituir essa frase por conjuntos de frases que não contêm termos mentais, porque quer dizer a mesma coisa. E aqui eles estão concedendo que essas conjuntos de frases não querem dizer as mesmas coisas, mas que elas se referem, elas têm um substrato comum, né? Elas se referem a mesma coisa. Elas são maneiras distintas, mas não intersubstituíveis de descrever a mesma coisa. Então, a mente é o cérebro. Né? Então, quando eu estou falando do cérebro, eu estou falando de um objeto físico e a gente usa, então, termos físicos para descrever o cérebro. E quando a gente fala da mente, a gente fala de algo que não é físico, que, enfim, a gente usa um vocabulário, melhor dizendo, que não é físico, mas nós estamos a rigor falando da mesma coisa. Então, falar de mente, falar do cérebro, é falar da mesma coisa. Eles têm uma teoria, então, da identidade. Qual foi o problema principal, a objeção que essa nova concepção suscitou? A principal objeção foi a da chamada o problema da múltipla realizabilidade do mental. Vários filósofos apontaram esse problema, um deles foi o famoso Hilary Putnam. E o que o Putnam disse foi que uma mente, ela não necessariamente precisa ser identificada com o cérebro, ela pode se realizar no cérebro, né? Um cérebro pode ser pensante. Então a gente pode ter a realização de atributos mentais ou de propriedades mentais num cérebro, de fato isso pode acontecer. Mas da mesma maneira que um cálculo matemático pode ser, ou qualquer cálculo, não precisa ser matemático, é um cálculo lógico, algum outro problema, pode ser realizado em diversos programas de computador e em diversos tipos de máquinas. Né? Então eu posso ter uma calculadora daquelas manual de antigamente, não sei se vocês lembram, enfim, que não eram digitais. Eu posso fazer um cálculo num ábaco, por exemplo. Eu posso realizar, e eu posso ter vários tipos de programa de computador. Eu posso ter um programa, enfim, os programas não podem ser bem diferentes e realizar o mesmo cálculo, né? E da mesma maneira, a gente tem agora vários programas aqui para fazer essas videoconferências, a gente tem vários programas que são editores de texto, e eles são mais ou menos equivalentes, eles realizam as mesmas funções, só que se a gente for ler o programa mesmo, né, o código, o software mesmo, o programa mesmo de computador são diferentes. E a gente pode rodar esses programas em máquinas diferentes, né? Pode ser uma máquina de Windows, pode ser uma máquina, sei lá, um computador notebook, pode ser um computador, pode ser um desktop, pode ser, enfim, vários tipos de máquinas. E elas podem ser, essas máquinas não necessariamente precisam ser equivalentes, né? Podem não ser substituíveis. Então, da mesma maneira que a gente pode ter vários tipos de programas e vários tipos de máquinas realizando as mesmas funções, também isso pode acontecer com uma mente. A gente não tem nenhuma razão, em princípio, para achar que uma mente só pode ser realizada num cérebro.
Esse foi o argumento que eles usaram. Qual é o argumento que eles... Enfim, os defensores das teorias da identidade sustentaram que mentes são cérebros e vice-versa. Mas eles não deram nenhum argumento assim positivo para excluir a possibilidade de uma mente poder se realizar em algo que não é um cérebro. Por exemplo, se realizar numa máquina, numa inteligência artificial, por exemplo. Ou ela poderia acontecer talvez num organismo que tenha enfim, uma fisiologia completamente diferente da nossa, né? Que talvez nem tenha cérebros. Então, então a gente não tem nenhuma razão assim para achar, enfim, em princípio tu poderia ter uma realização, inclusive espiritual disso, né? Como no dualismo de substância. Tu tem algo, tu poderia ter um espírito desencarnado pensante. E por que tu não poderia isso, então, realizar uma mente da mesma maneira que um cérebro realiza uma mente? Né? Então, eles argumentaram que não há nenhuma razão, em princípio, que foi fornecida para excluir essas possibilidades. Então, a teoria da identidade precisaria apresentar argumentos adicionais que não foram, a rigor, apresentados. Né? Então, essa foi uma objeção importante que foi feita a teorias da identidade.